Você já parou para pensar que tudo ao seu redor, do aparelho que você está usando para ver esse vídeo, até as roupas que você está vestindo, foi intencionalmente projetado por alguém? Tudo bem se não. Afinal de contas, um processo de design torna-se aparente apenas quando seu propósito deixa de funcionar, causando frustração para o usuário final. Não bastante, independente se estamos cientes ou não de tal processo, ele existe e está em todo lugar. Mas por que isso é relevante? Você deve estar se perguntando. Bem, o interessante sobre esse tipo de consciência é que ela nos confere a habilidade de refletir sobre as consequências das escolhas de design. Isso é, estando ciente da dinâmica subjacente através da produção ou do sistema, um usuário pode decidir se utiliza esse serviço ou não. E melhor ainda, ele pode transformar essa dinâmica de um modo a realçar tais funcionalidades. Isso é uma ideia muito importante, especialmente por causa dos feedbacks, os ciclos de retroalimentação, que ditam o criador e as interações desse criador com a criação. Nas palavras da designer Leila Akaroglu, o mundo é projetado e, no entanto, o mundo nos projeta. Estamos presos em um ciclo de feedback dinâmico entre o que criamos como espécie e as maneiras pelas quais nossos artefatos criados nos tornam uma espécie. Em outras palavras, aquilo que criamos nos cria de volta. Com essa perspectiva em mente, é realmente interessante considerar os resultados de diferentes abordagens de design, especialmente os que podem não só resolver efetivamente nossos desafios de usabilidade e funcionalidade, mas que o fazem de maneira inteligente. Afinal de contas, se seguirmos o pensamento de Leila, o design insensível pode alimentar os usuários insensíveis. Tal raciocínio nos leva a perguntas como: o que é design inteligente? Quais são exemplos de design inteligente ao nosso redor? E como podemos ser inspirados por tais exemplos? Não existem respostas rápidas para questões tão profundas, mas uma caminhada na natureza pode nos ajudar a pensar mais claramente sobre elas. Desse modo, podemos contemplar árvores e como elas são verdadeiros mestres na transformação de energia eficiente. Podemos observar colônias de insetos e suas extraordinárias habilidades de auto-organização. E se olharmos com mais cuidado, podemos até compreender as interconexões e a complexidade de todo o ecossistema, garantindo-lhes resiliência, diversidade e adaptação. Todas essas observações nos mostram que a própria natureza incorpora um tipo de inteligência muito especial. Um que é caracterizado por ciclos de feedback finamente sintonizados entre elementos e o seu ambiente. Ainda mais extraordinário é pensar que esse tipo de inteligência tem sido produto da dinâmica evolutiva que vem acontecendo há bilhões de anos, com constante iteração e refinamento. Janine Benyus, autoproclamada nerd da natureza, é conhecida por dizer que o mundo natural é um consultor com 3,8 bilhões de anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento. Isso faz muito sentido se pensarmos sobre isso profundamente. A natureza tem as melhores estratégias para alguns dos desafios de design mais difíceis que existem. Talvez o maior desafio de todos, sustentar e criar condições conducentes à própria vida, como destaca Janine. Agora, imagine se somos capazes de explorar essa inteligência e incorporar isso como parte do nosso processo de design. Essa é uma oportunidade para que nós possamos projetar artefatos, processos e sistemas completos que, além de servir nossas necessidades urgentes, podem realmente nos ajudar a cultivar a nossa própria saga evolutiva. Esse é o potencial da biomimética. A prática de reconectar e buscar inspirações de design na natureza é conhecida como biomimética. Apesar de seu nome aparentemente autoexplicativo, essa abordagem de design tem nuances mais profundas que valem a pena ser exploradas. Uma das primeiras coisas a entender sobre biomimética é que ela não está limitada à criação de produtos através do uso direto de elementos naturais ou à imitação de formas e geometrias encontradas na natureza. Em vez disso, de acordo com o Instituto de Biomimética, os projetos biomiméticos se concentram na função. Eles funcionam como a natureza.
Ou, em outras palavras, a característica distintiva da biomimética é o estudo e a emulação de estratégias funcionais para criar soluções sustentáveis. Esse foco na função aponta para algo realmente essencial sobre a inteligência intrínseca à natureza, que é o seu aspecto dinâmico. Para entender isso e ser capaz de imitar as estratégias funcionais da natureza, precisamos colocar óculos biomiméticos que nos permitam olhar em volta e ver os fluxos que acontecem, sempre incorporados em qualquer processo natural. Fluxos que, em interação com a matéria, deixam para trás padrões manifestados através de cores, formas, tamanhos, números e distribuições. Esses padrões, então, começam a nos dar dicas de como essa inteligência opera. Um olho bem atento a esses padrões pode ajudar muito a realizar uma emulação consciente do gênio da vida, como Janine coloca. Esse é o caso porque os padrões podem ser abstraídos de seu contexto original e aplicados a outras áreas, algo que pode ser esclarecedor para um processo de design. Um exemplo rápido disso é a abstração dos padrões de inteligência de enxame, que vemos em muitos grupos de insetos e animais com o propósito de projetar bons algoritmos para veículos autônomos. O interessante, no entanto, é que se olharmos cuidadosamente com nossos óculos biomiméticos, descobriremos que há, na verdade, um conjunto subjacente de padrões que permeiam tudo que a natureza faz, tudo que está vivo. E essa coleção é extremamente valiosa para o design de qualquer coisa que vise imitar as qualidades da natureza, o que a torna uma parte essencial do kit de ferramentas de biomimética. Para nossa sorte, o Instituto de Biomimética fez o trabalho de compilar e descrever tais padrões, chamando-os de padrões unificadores da natureza. Os padrões unificadores da natureza são: a natureza usa apenas a energia de que necessita e conta com energia disponível gratuitamente. A natureza recicla todos os materiais. A natureza é resistente a perturbações. A natureza otimiza em vez de maximizar. A natureza recompensa a cooperação. A natureza é executada em informações. A natureza usa química e materiais que são seguros para os seres vivos. A natureza constrói usando recursos abundantes, incorporando recursos raros apenas com moderação. A natureza é localmente sintonizada e responsiva. A natureza usa forma para determinar a funcionalidade. Não é difícil imaginar como qualquer processo de design que incorpora todos esses padrões seria extremamente bem-sucedido. E mesmo que seja impossível sempre usar todos eles, a ideia principal, segundo o Instituto, é que eles podem ser traduzidos em especificações de projeto, métricas de controle de qualidade, seleção de materiais e outras opções de fabricação de processo. Com isso em mente, alguém envolvido no projeto de qualquer coisa deve começar a aplicar os padrões unificadores no início de seu trabalho, bem como todos os outros passos, certificando-se de que tantos padrões sejam contemplados quanto possível. A criação de artefatos e produtos através do uso da prática da biomimética pode produzir resultados surpreendentes, como essa mochila, inspirada na maneira como as goiabas armazenam suas sementes, ou como os tatus protegem seus corpos e como um tipo específico de musgo encontrado na floresta tropical mexicana entra em homeostase com o seu ambiente. No entanto, o verdadeiro poder da biomimética está em suas aplicações sistêmicas. Como o Dr. Daniel Christian Wall diz, as primeiras 2 décadas de biomimética testemunharam um enorme aumento de patentes e tecnologias biomiméticas nas áreas de design de produtos e processos. Passamos agora a aplicar os princípios e as lições da vida ao projeto de todo o sistema na escala de cidades e regiões inteiras. Essa perspectiva é extremamente estimulante, já que começamos a falar sobre biomimética para o projeto de sistemas infraestruturais inteiros, os quais, por sua vez, estão profundamente conectados ao tecido social de nossas vidas. Em nenhum outro lugar a dinâmica de feedback de criador versus criação, discutida anteriormente, é mais relevante. Em ressonância com isso, os padrões subjacentes da natureza podem ser melhor entendidos como padrões de nível de sistema, mais apropriadamente usados no design saudável de sistemas inteiros.
Isso não quer dizer que uma pessoa ou um grupo deva usar a biomimética para projetar sistemas inteiros que governarão unicamente nossas vidas. Essa abordagem, de cima para baixo, provou ser, de tempos em tempos, frágil e corruptível. Em vez disso, devemos nos esforçar para a criação de múltiplos sistemas desse tipo, pelo maior número de mãos possíveis, que, se bem inseridos no princípio da natureza por meio de seus padrões, possam se entrelaçar e emergir como ecossistemas complexos. Usando novamente as palavras do Dr. Daniel, a biomimética, no nível de sistemas, pode informar o desenvolvimento regenerativo, criando ecossistemas de colaboração engajados na regeneração social, ecológica e econômica na escala local e biorregional. Essa possível realidade pode parecer muito distante de onde estamos hoje como espécie, mas a verdade é que o futuro não é completamente pré-definido e cabe a todos nós co-criá-lo, tanto na maneira como imaginamos como na realidade. Então, por que não pensar e agir de maneira biomimética? Como poderíamos trazer organizações inspiradas pelos padrões da natureza? Como as cidades se comportariam se as entendêssemos como seres vivos? Como projetamos sistemas econômicos que imitam a maneira como os recursos fluem na natureza? Como podemos suprir nossas necessidades reais por meio de relacionamentos sinérgicos com outras formas de vida? Que caminho seguiria nossa espécie se conseguíssemos alavancar o que nos interliga, e não o que nos separa? Essas são questões fundamentais sobre as quais precisamos pensar, especialmente no contexto do século XXI, já marcado pela influência da espécie humana na dinâmica autorreguladora da biosfera terrestre. E a biomimética pode nos servir de maneira a servir de estrutura para encontrar as respostas do que precisamos. A partir dessa compreensão mais profunda da prática da biomimética, pode-se começar a considerá-la realmente como um modo de transformar o comportamento humano e o design para se conectar com a natureza e com a fonte de criatividade que é intrínseco a ela e a nós. Ou seja, uma abordagem de design que considera a natureza como um membro, modelo e medida para os desafios da humanidade. Assim, ao mostrar apreciação pelas estratégias surpreendentes da natureza, os desafios da vida, a biomimética reconhece a importância de preservá-la, seu potencial para resultar em um design regenerativo e, consequentemente, a necessidade de reconectar com ele. Claro, esse não é um caminho livre de desafios. Um desafio especialmente relevante refere-se aos princípios subjacentes a qualquer processo de design, biomimético ou não. Como sugerido anteriormente, não é necessariamente o caso de que todo processo biomimético será inerentemente bom para a comunidade da vida na Terra. Essa prática pode, na verdade, ser usada para o design de artefatos e sistemas destrutivos. É por isso que é essencial destacar o papel dos princípios por trás de qualquer processo. Ou, em outras palavras, as intenções fundamentais que guiam a criação de qualquer coisa, o que vem antes de qualquer esboço ou prototipagem. Infelizmente, não é costumeiro nos engajarmos em reflexões profundas sobre por que fazemos o que fazemos, mas isso é fundamental para nos protegermos contra qualquer coisa que possa retroalimentar de maneira prejudicial a nós mesmos. E isso é verdade no design e na vida em geral. Tal cuidado para como nós criamos nunca foi tão necessário quanto agora. Afinal, é um fato de que agora muitas coisas estão colocando pressão sobre os recursos finitos, mas cheios de criatividade, da Terra. Já estamos em movimento em direção a um caminho perigoso, e por enquanto, os quadros de inércia fazem o status quo parecer atraente. Tudo isso nos coloca em um tempo sem precedentes para a nossa espécie, tornando os padrões regenerativos mais necessários do que nunca. Então, é hora de ouvir a Mãe Natureza e deixá-la guiar o desenho.